Vamos fazer uma oração? Santo, amado e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, pela graça de estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua casa, em Teu nome. Nós te imploramos, Senhor, que Tu venha falar conosco, dessa vez de maneira mais forte, pela pregação da Tua palavra. Por favor, abençoa o Teu povo, se comunica com ele. É isso que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar? Um bom sábado, feliz sábado a todos. A graça e a paz de Jesus estejam com todos vocês. Amém. Eu quero começar a mensagem dessa manhã levantando o seguinte questionamento: o que é que te faz perceber a queda? Aquela circunstância que é descrita e narrada lá no capítulo 3 do livro de Gênesis. O que te faz perceber a queda? Eu sei que aqui nós poderíamos fazer uma lista quase que infindável de coisas. Assassinatos, violência, opressão, humilhação. E claro, aqui caberia também os meus e os seus pecados. Enfim, não importa para onde nós olhemos ao nosso redor. Se você for uma pessoa atenta, você perceberá o mal e a maldade que há aqui em nosso mundo desde que o primeiro casal se rebelou contra Deus. E mais do que isso, eu tenho absoluta certeza que em algum dado momento da sua vida, muito provavelmente esse mal chegou até você. Algo aconteceu. E quando o mal chega até a gente, ou chega na vida daqueles que a gente ama, muitas vezes nós nos questionamos: e onde é que está Deus? Porque quando o mal acontece contra nós muitas vezes levantamos essa indagação: será que Deus está de braços cruzados? Ele não está fazendo absolutamente nada? Ele deixa o seu povo sofrer? E a gente se questiona. Pois bem, o texto dessa manhã irá nos fazer pensar na seguinte coisa. Primeiro, Deus ele pune o mal. Deus, um dia, ele trará juízo e punirá toda a maldade que há no mundo. Segundo ponto, por meio desse juízo, ele também consolará o seu povo. E eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no livro do profeta Naum. Talvez seja um pouquinho complicado para algumas pessoas acharem o profeta Naum, mas eu dou aí uns 3, 4, 5 segundinhos para você encontrar. Livro do profeta Naum, e nessa manhã nós iremos nos dedicar, nos debruçar apenas em 8 versículos. Naum, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 8. Ok? E que fique claro essas duas coisas. Nós veremos nesse texto juízo e veremos nesse texto também consolo. As duas coisas estão presentes aqui. Vamos ler? Diz assim, Naum, capítulo 1, versículo 1 ao verso 8. Sentença contra Nínive. Livro da visão de Naum, o Eucosita. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são pó dos seus pés. Ele repreende o mar e o faz secar, e míngua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Os montes tremem perante ele, e os outeiros se derretem, e a terra se levanta diante dele. Sim, o mundo e todos os que nele habitam. Verso 6. Quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. E paramos aqui. Eu quero convidá-lo novamente a fazer uma oração. Ore comigo. Amado Deus,
lemos a Tua palavra nesse instante, que ela venha alcançar o coração de todo aquele que a ouviu, Senhor. O Senhor venha trazer mudança, o Senhor venha trazer arrependimento, o Senhor venha trazer consolo, o Senhor mude o Seu povo, o Senhor nos transforme de acordo com a Tua vontade. Por favor, nos orienta nessa manhã, é o que te peço, em nome, por amor do Teu Filho amado, Cristo Jesus. Amém. Amém. Pois bem, o versículo 1 começa dizendo o seguinte: sentença contra Nínive. Sentença contra Nínive. E só esse versículo primeiro aqui já nos diz muita coisa daquilo que esse pequeno livro de apenas 2 capítulos irá abordar. Basicamente, o conteúdo desse livro é Deus, por meio de Naum, dizendo que iria trazer juízo contra a cidade de Nínive, que era a capital da Assíria. A ideia aqui é de um juiz pronunciando uma sentença. É uma mensagem pesada e é uma mensagem impopular. Para vocês terem alguma ideia, eu gostaria que nós lêssemos novamente o versículo 8 e lêssemos o versículo 14 para entendermos o conteúdo geral desse livro. Olha o versículo 8. Mas, com inundação transbordante, acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas, perseguirá o Senhor os seus inimigos. Verso 14. Porém, contra ti, Assíria, o Senhor deu ordem que não haja posteridade que leve o teu nome. Da casa dos teus deuses, exterminarei as imagens de escultura e de fundição. Farei o teu sepulcro, porque és vil. Olha a sentença que é pronunciada aqui por meio de Naum, sendo instrumento de Deus. Nínive, capital da Síria, você será destruída, completamente destruída. O juízo de Deus recairia sobre esse povo. Essa é a mensagem geral deste livro. No versículo 1 ainda é dito quem é esse indivíduo que vai levar essa mensagem. Livro da visão de Naum, o Eucosita. E é somente isso que nós temos de informação mesmo acerca desse profeta. O livro não nos dá muita informação sobre ele, a não ser o seu próprio nome e a região que ele morava, frequentava, que é muito provavelmente, a tradição aponta, para uma pequena vila que ficava na região da Galileia. Provavelmente uma cidade chamada Elcós. Mas eu quero me apegar aqui principalmente à etimologia do nome Naum. Okay? Naum quer dizer consolo, conforto ou consolador. E aí talvez, se você for uma pessoa atenta ao que já foi dito aqui, talvez fique uma interrogação. Como assim? É uma mensagem de juízo, de destruição? Deus irado contra um povo vai exterminar essa nação? E, ironicamente, o nome do profeta é consolo? É consolador? Pois bem, esse consolo aqui não seria exatamente para a nação de Nínive, mas seria para o povo do Reino do Sul, a nação de Judá, que nesse momento estava sendo oprimida pela Assíria. Então, nós temos aqui uma mensagem que é dupla. Tanto é uma mensagem de juízo para os ninivitas, quanto é uma mensagem de consolo para Judá, porque o povo de Deus, nessa circunstância, estava sendo oprimida e violentada por essa nação. É importante destacar aqui também, antes de darmos continuidade à sequência dos versos, que não é a primeira vez que Deus ele levanta um profeta para tratar com o povo de Nínive. Bruno falou aí na lição de Passabatina que Deus já havia levantado alguém. E eu creio que todo mundo aqui conhece a história do tal de Jonas. Deus, em um dado momento, muito provavelmente, um pouco mais de 100 anos do texto aqui que a gente está lendo, ele levantou Jonas para ir até a cidade de Nínive pregar arrependimento. Todos nós conhecemos a história. Jonas não queria ir, a princípio, mas Deus vai lá e leva ele arrastado, e ele vai e prega a mensagem. E a consequência é, todo aquele povo se arrepende, e Deus não destrói os ninivitas. Pois bem, o tempo passa, e cerca de um pouco mais de 100 anos depois, esse povo volta-se para os seus maus caminhos. Eles se arrependeram de se arrepender. A ideia é mais ou menos essa. E Deus agora pronuncia essa sentença que é dura. Eu exterminarei vocês. Vocês serão
destruídos. Era uma nação impiedosa, era uma nação cruel. Nós estamos falando, nesse momento aqui, do principal império da antiguidade. Tratavam de forma cruel com seus inimigos. Para vocês terem ideia, uma das formas de torturar e de matar os inimigos capturados era serrando eles ao meio. Era vazando os olhos. E Deus, ele via a maldade que estava acontecendo na terra. Deus, ele via a maldade que estava acontecendo com o povo, com suas criaturas. E Deus não estava de braços cruzados. Deus, ele não estava indiferente com o mal que acontecia aqui. Deus diz: irei destruí-los. E ao mesmo tempo nós temos uma mensagem que é consoladora para a nação, para o povo de Judá. Porque a nação que o oprimia iria ser destruída. Mas vamos dar seguimento. Versículo 2. Naum, ele inicia, com essa sentença de juízo, ele anuncia o juízo. E é interessante que ele começa falando acerca de quem vai trazer esse juízo. Quem é esse Deus que é tão poderoso, que vai destruir com o maior império da época? E nós temos aqui, Naum, ele trazendo à tona alguns dos atributos do nosso Deus, do Senhor de Israel, do Senhor de Judá. Olha o versículo 2 comigo. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. O primeiro ponto que eu quero destacar daqui é que o texto nos afirma que Deus, ele é zeloso. A ideia é de um Deus que é ciumento. Um Deus que é ciumento. E não é a primeira vez que a Escritura fala acerca dessa característica de Deus. Lá em Êxodo capítulo 20, quando nos é apresentado os 10 mandamentos, lá também ele diz: olha, eu sou zeloso. Eu não aceito que vocês tenham outros deuses diante de mim. Eu sou o único Senhor. E aqui é dito que Deus, ele é zeloso, ciumento. E claro, quero abrir aqui um parênteses. Nós não devemos entender o ciúme de Deus como o nosso ciúme. Obviamente, aqueles que já passaram por situações em que o ciúme estava lá envolvido, sabem o quantas vezes é doloroso, o quantas vezes a gente passa inclusive vergonha diante de situações onde há o danado do ciúme. Porque geralmente o ciúme do homem é motivado por razões ruins, é motivado pela insegurança, é motivado pela vaidade, é motivado pelo egoísmo, é motivado pelo pecado. Mas o ciúme e o zelo de Deus não é igual ao nosso. É diferente. O ciúme e o zelo de Deus, por exemplo, é visando o bem para a sua criatura. Porque Deus sabe que distante dele, a parte dele, nós só cairemos desgraça após desgraça. A gente só fica na pior. Distante de Deus, é isso que acontece. E é isso que a Escritura mostra. Nós mencionamos aqui, foi mencionado na lição de escola sabatina, o caso lá de Sodoma e Gomorra. Toda aquela situação muito esquisita, com um povo que era pagão. Mas o livro de Juízes, por exemplo, que trata sobre o povo de Deus, vai descrever lá no finalzinho de Juízes uma situação que é quase que idêntica. Só que não é com o povo pagão, é com o meio do povo de Deus. Porque é assim que a humanidade fica distante de Deus. E Deus zela para que isso não ocorra. Para além disso, nós temos Deus na Escritura zelando pelo seu próprio nome. Honrando o seu próprio nome. Então, o primeiro atributo de Deus aqui é essa questão do zelo. Segundo ponto é que Deus, ele é mostrado, é revelado por Naum como sendo Deus que é vingador. E ele faz questão de mencionar isso 3 vezes no mesmo verso. Olha aqui, Deus é vingador, o Senhor é vingador e o Senhor toma vingança. É dito 3 vezes. E nós pensamos, poxa, vingança é algo ruim, né? Nos é ensinado que vingança é algo ruim. E de fato é. Mas Deus, ele não é vingador da maneira que a gente pensa ou da maneira que a gente é vingativo. E a gente vai ver isso já já. Deus, ele é justo e ele é santo. E ele não compactua com maldade nenhuma. Ele não admite o pecado. E é por isso que esse texto aqui diz que ele se vingará. Ele se vingará. Mais à frente a gente vai ver aqui uma expressãozinha que vai demonstrar o quanto é distinto a nossa vingança com a vingança de Deus. São coisas completamente diferentes. Mas o texto diz, Deus é vingador.
Deus ele não é indiferente à maldade. Deus não olha para as coisas que acontecem aqui na terra, e eu tenho certeza que se você acompanhar os noticiários, ou mesmo aqueles que não acompanham, sabe que acontece muita coisa ruim, Deus ele não está de costa para o que está acontecendo aqui. No momento certo, ele agirá, e é isso que esse texto nos ensina. Talvez Judá diversas vezes orou, implorou ao Senhor, meu Deus, Jeová, Javé, Yavé, enfim, nos livra das mãos dos ninivitas, eles estão nos fazendo mal. E o Senhor foi o quê? Foi paciente, o Senhor foi longânimo, mas uma hora a sentença foi pronunciada. E Deus prometeu, vocês serão aniquilados. E a gente vai ver que realmente foi isso o que de fato aconteceu. É dito ainda no mesmo versículo 2 que Deus ele é cheio de ira. Olha que pintura estranha é apresentada para a gente, né? Geralmente nos é apresentado aí fora, e infelizmente muitas vezes, mesmo dentro do contexto da igreja, um Deus que é meio bobão, um Deus que é paz e amor, um Deus que está lá apenas implorando, por favor, me aceitem, me aceitem, me aceitem. E a pintura que aqui é descrita é de um Deus que é irado, é de um Deus que é vingador e é um Deus que é enciumado. E tudo isso tem a ver com a sua justiça. Ele não olha para a maldade e diz ok. E diz ok, não é isso que acontece. Ele não é indiferente, ele vai punir. E essa temática da ira é uma mensagem que é impopular. É uma mensagem que é difícil de você digerir. É uma mensagem que ninguém geralmente gosta de ouvir. Ninguém geralmente gosta de ouvir. É dito aqui que o Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. Deus, um Deus irado que tem inimigos. É um Deus que possui inimigos. Qualquer pessoa que não ouviu o Evangelho, que não se arrependeu, que não se converteu, qualquer pessoa que não tenha aceitado Jesus como seu único e suficiente Salvador, se enquadra aqui, como inimigo de Deus. E o texto é claro em prometer, assim como foi com os ninivitas, se quem permanecer nessa condição, um dia a ira santa de Deus também recairá sobre essa pessoa. Essa pessoa. Deus tem inimigos. É esquisito que nós gostamos muito de nos apegar àqueles textos que nos convêm. Se eu perguntasse aqui, gente, João 3,16, todo mundo diria de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, seu filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todo mundo sabe disso. Mas a gente esquece de ler a continuidade do texto. Quando lá no versículo 36, por exemplo, vai dizer que quem não crê no Salvador está debaixo da ira divina. Quem crê será salvo. Quem não crê já está condenado. E a ira de um Deus santo repousa sobre essa figura. Entenda bem, não é a ira de um lutador de MMA. Se um lutador de MMA tivesse dado contra mim, eu ficaria morrendo de medo. Porque eu sou pequenininho e sou fraquinho, ele acabaria comigo. Mas não é uma ira também, sei lá, de um grande governante que poderia fazer muito mal para a nação. É muito além disso, muito além disso. É a ira de um Deus que é todo-poderoso, todo-poderoso. E ele está dizendo aqui para o pessoal de Nínive, pessoal da Síria, vocês são meus inimigos. E eu vou me vingar. E eu vou levar juízo para vocês. A temática da ira de Deus está presente em toda a Escritura. É dito aqui que essa ira viria para os ninivitas. Romanos, por exemplo, vai dizer que a ira de Deus também já é demonstrada para conosco quando ele nos deixa seguir as nossas próprias paixões. E nós sabemos que a Escritura também promete que no futuro essa ira será derramada com toda a sua força, e dessa vez definitiva, para acabar com o pecado e pecador. Essa é a mensagem de Naum. Essa é a mensagem de Naum. É uma mensagem popular. Talvez se essa mensagem aqui fosse dita, vai lá, Bruno, vai lá, Janiele, Renata, qualquer pessoa aqui, vão lá e pregue. E ele nos chama para levar uma mensagem como essa também. Ele continua no versículo 3, ainda falando sobre a questão da ira de Deus. O Senhor é tardio em
irasse. E aí eu quero demonstrar aquela distinção, né? Eu falei, olha, o Senhor se ira, o Senhor se vinga, mas essas características do Senhor são distintas da gente. Por qual razão? Porque nós somos muito rápidos. Eu e você, a gente age muito rápido quando alguém nos fere. Você sabe disso. Com raríssimas exceções, geralmente quando alguém comete algum tipo de maldade contra a gente quer de cara, a gente pensa de cara em se vingar e a gente não se contenta com, sei lá, se alguém nos dá uma bufetada, a gente não se contenta com uma mera bufetada também. A gente quer fazer pior. A gente quer que o outro sofra mais, que ele tenha um sofrimento maior do que aquele que ele nos feriu ou nos deu. Nós somos muito rápidos, nós não somos perdoadores, infelizmente. Mas é dito aqui que o Senhor não é assim. Embora o texto diga, olha, eu vou destruir vocês, o texto é claro em dizer, o Senhor é tardio em irar-se. O Senhor, ele é paciente. E lembra da informação que eu dei no início? Isso foi demonstrado na vida dos assírios. O Senhor tinha mandado, 100 anos antes, o profeta Jonas. E lá houve arrependimento. O Senhor levou uma mensagem, levou uma boa nova, um convite à confissão dos pecados, um convite a adorá-lo. E o pessoal, naquele período, de fato, aceitou. Mas o tempo passa e o pessoal abandona os caminhos do Senhor. Lá em 2 Pedro, nos é dito a mesma informação que é dita aqui, que o Senhor ele é longânimo. Em 2 Pedro, num contexto diferente, claro, da volta de Cristo Jesus. Mas é dito, não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Então, embora existe essa realidade da ira de Deus, existe a realidade de um Deus zeloso, ciumento, vingador, mas essa ira, ela é demorada para se manifestar. Deus, ele é paciente. Deus, ele é longânimo. Deus, ele é misericordioso. Ele é amoroso. O texto, ele continua falando ainda acerca desse Deus. Mas ele é grande em poder. A gente vai já falar sobre como é que esse poder é manifestado. E jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Ele está aqui que o Senhor jamais inocenta o culpado. Mais uma vez, aqui a mesma informação. O Senhor não é indiferente à maldade que há no mundo. O Senhor não é indiferente aos nossos pecados. O Senhor não é indiferente ao que ocorre aqui no nosso pequeno e minúsculo planeta. Ele acompanha a história, ele dirige a história. E é prometido que um dia o juízo recairia sobre pecado e pecadores. O texto fala que o Senhor é grande em poder, e esse poder, ele vai descrever esse poder do Senhor mediante o poder que Deus tem sobre a natureza. Sobre a natureza. É dito na parte B do versículo 3, o Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. A NVT, ela fala da seguinte forma: o Senhor demonstra o seu poder no vendaval e na tempestade, e as nuvens são poeira debaixo dos seus pés. Não importa quer que seja uma tempestade, qual é que seja a manifestação natural, por mais grandiosa que seja, o Senhor, ele tem poder sobre ela. E nós já sabemos disso, porque a Bíblia descreve situações em que o Senhor demonstrou esse poder. O caso de Cristo Jesus, quando estava lá no Mar da Galileia, que os discípulos estavam lá amedrontados diante da tempestade, e o Senhor, com a sua palavra, acalma a tempestade. Veja que Naum está dizendo isso já aqui. O Senhor, ele tem poder sobre a própria natureza. Versículo 4, ele repreende o mar e o faz secar. Nós temos situações também descritas no Antigo Testamento, onde isso é claro. Quem se recorda, por exemplo, lá do acontecimento que ocorreu no Egito, quando o pessoal estava sendo liberto do jugo, da escravidão egípcia, quando o Senhor, por meio de Moisés, usando Moisés, faz com que o mar se abra. E mais uma vez nós temos aqui Deus manifestando o seu poder e a natureza lhe obedecendo. Veja bem, Naum está dizendo: galera de Nínive, o Senhor está atento à maldade que vocês cometem. E veja bem, veja quem é esse Senhor que vai se dirigir até vocês e vai trazer a justa punição.
a justa punição. É dito no versículo 4 ainda: e mingua todos os rios, desfalecem Bazã e o Carmelo, e a flor do Líbano se murcha. Essas regiões aqui mencionadas, citadas, eram regiões férteis. E lá na antiguidade, a maior parte da economia era voltada principalmente para a questão da agricultura. E aqui Naum está dizendo: olha, está vendo toda essa região que é fértil, que dá alimento para vocês? Pois bem, se o Senhor bem quiser, se ele quiser, com o estalar de dedos ele faz toda essa região secar. Ele transforma essa terra fértil em um deserto. Basta ele querer. Vocês estão compreendendo a argumentação de Naum aqui? Ele está dizendo: olha, o Deus de Judá, o Deus da nação que vocês estão oprimindo, é essa figura. É essa figura aqui. Ele é onipotente. Ele tem todo o poder. E nem a natureza é nada comparado ao poder dele. Versículo 5. Os montes tremem perante ele, e os outeiros, ou as colinas, se derretem. E a terra se levanta diante dele, sim, o mundo e todos os que nele habitam. E aqui ele fecha essa parte que ele trata sobre a questão da natureza. Em sua presença, todos os montes tremem e as colinas se derretem. A natureza não é nada diante de Deus. A terra estremece e os habitantes são destruídos. E esse é o ponto de Naum aqui. Naum, ele fala de juízo, revelando também alguns dos atributos do nosso Senhor, do nosso Deus. E aí ele lança uma perguntinha no versículo 6, uma perguntinha capciosa: quem pode suportar a sua indignação? E quem subsistirá diante do furor da sua ira? A sua cólera se derrama como fogo, e as rochas são por ele demolidas. Depois de ele trazer toda uma argumentação a favor do poder de Deus, que nem a natureza é capaz de controlar esse poder de Deus, ele pergunta: quem é que pode suportar a sua indignação? Se esse Deus é capaz de controlar a própria natureza, se esse Deus for contra você, o que é que você pode fazer para se livrar das mãos desse Deus? Tem um pregador aqui brasileiro, que escreveu até um livrinho, que fala, né, a gente se apega àquele verso, né, se Deus é por nós, quem será contra nós? A gente escreveu um livrinho falando: e se Deus for contra nós? E se o Senhor dos senhores for contra nós? Veja bem, é essa pergunta que Naum faz. Quem que pode suportar a sua indignação? Esse Deus que é todo poderoso, todo majestoso, que é irado, que é zeloso, que é vingador, se ele está indignado contra você, Nínive, o que é que você pode fazer para conseguir escapar do juízo desse Deus? E, obviamente, a resposta para essa pergunta é um claro nada. Absolutamente nada. Se Deus está contra você, você não pode fazer absolutamente nada. Absolutamente nada. Nínive não iria escapar. Essa é a mensagem aqui no capítulo 1 de Naum. Nínive não iria escapar do juízo de Deus. A sentença fora pronunciada e eles não escapariam. A maldade que eles fizeram, que eles realizavam e que estavam permanecendo em fazê-la, iria ter punição um dia. A falta de arrependimento por parte deles os levaria a um desastre, ao fim. Versículo 7. E eu prometo que eu já estou quase caminhando aqui para o final. Versículo 7 nos vai ser apresentado um último atributo do nosso Deus, aqui, que é justamente a questão da bondade. É dito no versículo 7, o Senhor, ele é bom, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. Esse verso aqui se referindo justamente à nação de Judá, o povo que estava sendo oprimido pela Assíria, pelos ninivitas. E é dito, o Senhor é bom. E é por conta da bondade do Senhor que o juízo irá ocorrer. É por conta da bondade, da santidade do Senhor, que ele não jamais poderia compactuar com o mal que existe no mundo. É por conta da bondade do Senhor que a nação de Nínive, o povo da Síria, seria destruída.
ido, destruído. Deus iria revelar sua bondade para ajudar mediante a destruição daquela nação que a oprimia. E quantas vezes nós nos esquecemos desses atributos aqui de Deus? Quantas vezes em meio às circunstâncias ruins da nossa vida, que se já não vieram, tenho absoluta certeza, virão em algum dado momento, a gente esquece da bondade de Deus. Talvez Judá levantou indagações. Senhor, onde é que o Senhor está? Senhor, estão nos afligindo. Senhor, estão nos maltratando. Senhor, estão matando os nossos. E talvez na mentalidade deles Deus estava indiferente. Mas o texto é claro em dizer, não. Deus agiria no tempo oportuno, no tempo certo. Deus, Ele é bom. Por favor, não desmarque o texto de Naum, mas eu queria que vocês caminhassem comigo bem rapidamente, apenas para lermos um texto que está lá em Romanos. Romanos capítulo 8, versículo 31. Romanos capítulo 8, versículo 31. Eu quero ler esse texto para a gente pensar um pouquinho sobre essa questão da bondade do nosso Deus. Se é verdade, e o é, que Deus demonstrou bondade para com a nação de Judá, para com o povo de Judá, o que dirá conosco? O que dirá conosco? O texto diz, Deus é bom e sua bondade foi manifestada, mesmo em meio à aparente demora. Deus, Ele é bom. E aí Paulo ele vai dizer a mesma coisa para a gente. E no capítulo 8, versículo 31, ele vai nos relembrar do amor e da bondade de Deus. E em momentos de dificuldade, em momentos onde a gente está passando por situações difíceis, em momentos em que a maldade chega até a gente ou na vida daqueles que a gente ama, nós deveríamos olhar para esse texto e lembrar da bondade do nosso Senhor. Leia comigo o versículo 31 do capítulo 8 até o versículo 39. Olha o que Paulo vai dizer. Olha a convicção de Paulo. Que diremos, pois, à vista dessas coisas? E aí, por favor, leiam em casa as coisas que foram ditas anteriormente. Nós não teremos tempos aqui. Mas ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? E é Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação? Será angústia? Perseguição? Fome? Nudez? Perigo? Espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas as coisas, porém, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura pode separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Olha que texto bonito que nos garante, que nos dá garantia acerca da bondade desse Deus. Mas claro, esse texto aqui se enquadra para aqueles que são filhos de Deus. Aqueles que não se encontram mais na condição de inimigos de Deus. E aqui no texto de Naum, nós temos claramente dois povos. Os ninivitas, um povo pagão, não arrependido, e Judá, que não era perfeito não, passava longe de ser perfeito. Tanto é que mais à frente o Senhor também vai discipliná-los, por meio da nação da Babilônia, mas que era uma nação eleita de Deus, um povo arrependido. E é dito, o Senhor, Ele é bom. O texto continua, é fortaleza no dia da angústia e conhece os que nele se refugiam. A ideia que Naum passa aqui é de um local de refúgio. O Senhor é um local de refúgio para aqueles que são arrependidos, para aqueles que são filhos dele, de fato. Eu me recordo talvez do hino do nosso cenário, que muito provavelmente todo mundo aqui conhece. Lutero compreendeu essas palavras, né? Ele basicamente faz uso disso aqui, ele diz: Castelo forte é o nosso Deus, refúgio e fortaleza. Lutero entendeu. O Senhor, Ele é
castelo, ele é refúgio, ele é fortaleza. O Senhor não estava indiferente à maldade que acontecia com seu povo. O Senhor é fortaleza no dia da angústia. O Senhor conhece os que nele se refugiam. Esse conhecer aqui está ligado à intimidade, a relacionamento. E como eu falei para vocês, esse texto é claro em nos dizer duas coisas. Primeiro, aqui há um alerta para os ímpios. Segundo, aqui há um consolo para aqueles que são arrependidos. Nós finalizaremos com o versículo 8. Volta a falar acerca do juízo, onde é dito: mas com inundação transbordante acabará de uma vez com o lugar desta cidade. Com trevas perseguirá o Senhor os seus inimigos. E aqui Naum promete: Nínive, ninivitas, assírios, vocês serão completamente exterminados da face da terra. O Senhor viu o que aconteceu. O Senhor via. Ele vai aniquilar vocês. E é isso que acontece por volta do ano 612, quando Nínive é completamente destruída pela nação da Babilônia. E aquilo que Deus havia sentenciado, prometido, de fato, aconteceu. Deus trouxe juízo para aquela nação ímpia e trouxe consolo para o seu povo. E eu quero encerrar aqui com duas aplicações. E a primeira delas diz respeito a um alerta. O mesmo alerta que foi dado aqui para os ninivitas, eu faço para a igreja, porque eu parto do pressuposto de que há a possibilidade de, infelizmente, ter aqui em nosso meio, ou talvez pessoas que acompanham pela internet, pessoas ainda não convertidas. Pessoas que ainda estão na condição de inimigas de Deus. E saiba, se você está nessa condição ainda, essa promessa de juízo, essa realidade da ira divina, também recairá sobre você. Mesmo pessoas que talvez estão na igreja há anos, há décadas, podem ainda se enquadrar nessa situação de inimigos de Deus, porque o perigo do auto-engano é algo assim que pode acontecer facilmente. Lá no finalzinho do Sermão do Monte fala-se acerca disso, né, de um grupo que vai questionar a Deus, com sinceridade, aparentemente, de acordo com o texto. Senhor, do a gente fez isso? Fez milagres? Fez aquilo? Fez o outro? Fez tudo. E Deus vai dizer o quê? Se afastem de mim, vocês que praticam a iniquidade. Vocês que praticam o pecado. Era um pessoal que era sincero, mas estava sincero no erro, sinceramente enganado. Estavam se auto-enganando, não eram convertidos de fato. Então, minha primeira aplicação seria nesse sentido. Se esse é o seu caso, e só quem saberá é você e Deus, tente sondar o seu coração, tente olhar para a sua existência e veja se de fato você aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, ou se você é aquela pessoa que ainda busca sempre tentar salvar a si mesmo, apegado. Você é aquela pessoa que cai e quando cai, pede socorro a Deus, mas não é muito bem socorro a Deus, você pede outra oportunidade para fazer melhor, porque parece que a sua salvação depende daquilo que você faz. Se esse for o fato, é porque você está agarrado ainda na justiça própria. E você não aceitou Jesus como seu único Salvador. E aqui fica um alerta. Nós deveríamos tremer diante dessa possibilidade de estarmos na condição de inimigos de Deus. E aqui o convite é para o arrependimento, para a confissão de pecados, para o abandono de pecados. Igreja, por favor, se você está cometendo algum tipo de pecado, se você está agarrado a uma vida que é pecado o tempo todo, por favor, se arrependa. Se arrependa, porque o juízo ele é certo. Ele é certo. Nós precisamos confiar plenamente em Cristo Jesus. Minha segunda e última aplicação é para um segundo grupo. É para o grupo dos convertidos. E queira Deus que nós todos estejamos nesse segundo grupo aqui. Esse texto, ao mesmo tempo que é um alerta de juízo para alguns, ele é uma mensagem de consolo para outros, que apesar das circunstâncias, apesar da maldade, do tipo de qualquer coisa ruim que venha a acontecer contra você, não importa. Apesar da aparente demora de Deus vir lhe socorrer, não importa. Se você de fato aceitou Cristo Jesus em sua vida,
se você entendeu a sua obra salvífica, se você confia plenamente em nosso Senhor, um dia o socorro virá. Ele prometeu. Ele virá e Ele vai salvar, de uma vez por todas, o seu povo. Essa mensagem deveria nos trazer alegria e esperança. E assim como Naum, nós deveríamos pensar muito em que Deus é e o que Ele faz. Que isso com certeza vai consolar e vai confortar o nosso coração. Enfim, que esse justo juiz que pronunciou uma sentença dura para com o ímpio, que ele venha nos conceder perdão constantemente e que ele venha, de fato, redimir por completo a sua criação. Vamos nos colocar em pé, vamos fazer uma oração. Oremos. Santo e bondoso Deus, muito obrigado, Pai, porque nós paramos um tempinho dessa manhã e refletimos na Tua santa palavra. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu sabes que nós estamos muito aquém daquilo que nós deveríamos ser. Por favor, muda o Teu povo, muda a nossa vida, transforma, Senhor Deus, o nosso coração, faça com que nós possamos nos arrepender dos pecados dos quais ainda nos agarramos, Senhor Deus. Salva essa comunidade, nos salva, Senhor. Por favor, nós te pedimos tudo isso, não por mérito algum nosso, porque nós não temos para te apresentar, mas pedimos tudo isso pelo nome e amoroso nome do teu Filho amado Jesus Cristo. É isso que pedimos. Amém.